Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast e hoje nós vamos ter aqui uma super advogada que tá bombando nas redes sociais, né, Carol? Tá E nós vamos bombando. falar, qual que é o tema? Casos de família. É, não vai me sair briga aqui. Recentemente até viralizou muito uma questão do Caio Castro, que falou que ele não quer pagar conta pra mulher no primeiro encontro, tal, tal, tal. Vamos falar de tudo isso e sobre todos os direitos aqui, né, das mulheres, casos de família, literalmente. Estamos aqui com a doutora Miriane Ferreira, Carol. Doutora, olha só, os vídeos são uma febre na internet, eu já vi alguns. Viu? Depois a gente vai dar nossa opinião sobre essa história do Caio, fica aí. Mestranda em Direito, pós-graduada em Família e Sucessão, tem mais de 497 mil seguidores no Insta e 23,6 mil no YouTube. Obrigada, doutora, por você estar aqui. Eu que Bonita, linda, agradeço, eu que inteligente. agradeço o convite, é uma honra, um prazer, sou muito fã de vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada a você. Legal, Miriane. E antes da gente começar, eu quero pedir já o seu curtir aqui no nosso vídeo. Por quê? Se você sair aqui do nosso vídeo... Se você sair aqui do nosso vídeo sem deixar o botão do like apertado, o YouTube vai entender que você não gostou do nosso conteúdo e vai parar de passar os vídeos do Irmão Dias Podcast pra você. Então aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai ajudar muito a gente aqui. Né, Carol? E vamos lá, pode começar você. Já Qual vamos assunto que você quer começar, falar? já vamos começar no assunto hot ou não? Vamos embora. Não sei se vai ser Vai hot, na mas porta aí. ele vai ser sempre hot. Caio Castro, a polêmica do jantar. Você, como uma advogada, o que você. E que fala sobre essa questão de família e tudo mais. O que você achou dessa fala do Caio? Muito infeliz, achei ela, os valores invertidos ali totalmente, a gente vê que esse é o reflexo de uma sociedade com os valores muito invertidos, muito confusos em relação ao papel do homem. Então ali na cabeça dele já não tem isso, não tem essa hierarquia ali do dever de prover, né? Que pra mim isso existe ainda. Por mais que a mulher trabalhe, o homem trabalhe, os dois ganhem dinheiro, o homem tem que ter essa responsabilidade. Não quer dizer que ele tem que bancar ela, mas isso tem que ser do homem, nascer do homem. Ele não tem que bancar, ele vai pagar um jantar, ele vai se casar, por exemplo, ele tem aquela responsabilidade da casa. Isso não quer dizer que ele vai bancar ela de um a tudo, não, mas ele é o responsável por aquele lar. Eu sou muito conservadora nesse sentido, achei muito infeliz a fala dele. E muita gente também achou, né? Não foi quando Nossa, me que mandaram, babado. quando me mandaram não tava nem polemizando ainda esse vídeo. Eu falei, gente, que absurdo, vai contra tudo que eu penso, que eu imagino. E aí depois viralizou, né? Que babado. Nossa, eu essa imagino que ele história. tenha perdido muitas seguidoras mulheres, né? Apesar de muitos homens acabar indo lá e, né, sou machão, tá certo, é isso aí. As mulheres buscaram os direitos iguais. Eu fui criado, né, pelo menos pela minha mãe e pelo meu pai, de que o homem tem que ser cavalheiro, tem que pagar. Tem que pagar uma conta no restaurante. Claro, depois de um tempo, quando o casal já tem, né, uma parceria juntos, às vezes querem dividir a conta, têm as mesmas condições financeiras. Doutora, eu pelo menos penso assim, às vezes vamos dividir e tal, ou você paga um, eu pago outro. Mas, pô, principalmente nos primeiros encontros, eu acho que é uma gentileza, né? Não pode levar no melhor restaurante. Leva Vai no é isso restaurante que eu que ia você falar. pode. Sim. Mas, poxa, Falar disso se também. eu fosse uma mulher e o homem não pagasse a conta, eu acho que eu ficaria Eu acho que assim, gente. profundamente mal, assim. A minha visão disso é o seguinte: eu acho que não tem problema. Eu mesma, como mulher, muitas vezes eu me ofereço, quando eu tô namorando, um jantar pro meu namorado. Eu acho isso muito bacana. Mas assim, pessoal, o homem, ele pode. Calma aí, esqueci o que eu ia falar. Se você, homem, não pode, às vezes, tá certo, meu amor, pagar o melhor restaurante, não tem problema nenhum. Leva, né, a sua namorada num lugar. McDonald's. Não tem problema, a gente gosta disso. Não é porque a mulher é bem-sucedida que ela não gosta, às vezes, de ser cavalheirismo, gentileza. Então, na minha visão, não foi legal do Caio Castro. Mas tem gente que discutiu e tudo mais. Mas é o seguinte, se o Caio quiser um jantar com o Brunão, né, Brunão? Eu mesma dou um... Você não quer? Você não quer, né? Você só queria se fosse as mulheres bonitas da internet, né? Mas Agora, eu mesma doutora, pago um jantar. Me diz uma coisa, você tá super famosa hoje nas suas mídias. Como é que foi o seu começo? Como é que começou isso? Como é que você começou a levar esse conteúdo pra dentro da internet? E complementando, quais são as perguntas que você mais recebe nas suas redes? Então, é que eu sempre fui aquela amiga, né, sem ser advogada, aquela amiga conselheira rebelde, né? Se o meu marido tá fazendo isso, aquilo. Mas, gente, como que você deixa isso? Não pode, tá errado. Não, você tem que lutar, Eu sempre tive essa rebeldia dentro de mim em relação a essa submissão das mulheres. Então, aí juntou com o meu profissional, que é o direito. Então, eu comecei no meu Instagram com essa intenção, que as mulheres não sabem o básico, o mínimo dos direitos dela. O mínimo. Elas saem assim, moram juntos, 10 anos. Não foi ela que trabalhou, elas trabalhavam em casa. Então, assim, não é
ninguém considera isso trabalho, né? E é um trabalho bem pior, porque você não tem remuneração, ninguém te agradece depois. E aí, a hora que ia separar o homem, que teve uma casa tranquila, funcionando, os filhos cuidados, fala: não, não foi você que pagou, eu paguei com meu dinheiro, você vai sair sem nada. Então, assim, esse foi o grande, assim, eu comecei falando muito sobre isso. Esse foi o grande, assim, onde eu precisava falar para as mulheres que elas têm direito, né? Então, e a partir daí foi assim, começou abrindo para vários temas de direito de família, questão de pensão para filho, que também é um absurdo hoje em dia, a grande maioria dos homens fazem. Claro que tem exceções, mas no geral eles pagam um nada. E aí começou a falar de tudo, sucessão, herança, tudo. As pessoas têm muito interesse hoje em dia no dinheiro dos pais, né, na herança da pessoa viva, e isso aí é um absurdo. Então, eu comecei mesmo pelo interesse das mulheres, querendo abrir os olhos delas, né, eu tenho toda uma história também de talvez não ter encontrado uma advogada do jeito que eu gostaria quando eu precisei, então eu incorporei esse papel em mim e tô na luta. Ah, então você, doutora, já teve uma história Já tive. que aconteceu de você ser casada? O que Sim, aconteceu? casada, de ser passada pra trás, de pai ausente, né, genitor ausente, como eu falo lá, meu pai ausente, ex-marido ausente, pai de filho ausente. Então, assim, tudo que minhas clientes vêm procurar, me falar, a grande maioria eu vivi na pele. Eu só não vivi uma coisa, a herança. Que todo mundo tem, eu não tive herança, é uma tristeza, né? Todo mundo chega, ai, meu pai tem isso. O meu, infelizmente, não me deixou nada, mas tudo bem, é só Mas isso. você ralou. É só uma isso mulher, que eu né? não vivi na pele. O resto, a parte ruim, eu vivi na pele ali, mas tudo bem. Mas Não, mas olha que bacana. a e é gente isso que me trazer. trouxe até aqui. É isso que me trouxe até aqui. Eu acho que é muito Desafiou, diferente né? você saber, você fazer uma coisa do que você aprendeu na faculdade, do que você ter vivido aquilo. Então, assim, eu sinto as dores das minhas clientes. É muito diferente, assim. Eu sou como eu gostaria que tivesse sido pra mim. E eu passo isso na minha rede social porque é uma coisa que eu acredito muito, né? Eu luto por isso. Então, flui. Não, e é isso que você falou, a gente traz até, assim, você... A gente tem mulheres que escutam homens também, mas o que que é legal? Olha que bacana a mulher que se tornou, né? Você passou uma dificuldade, um desafio, um trauma, e você hoje é uma mulher independente, bonita, estudada e que também quer compartilhar o seu conhecimento e quer ajudar as pessoas. Tem um Sim, propósito. porque Então, é possível, é isso é possível, muito bacana. Sim. claro que a gente não tá aqui falando de homens incríveis que a gente tem aqui que seguem a gente, que são pais de família incríveis e maridos, mas a gente tá trazendo esse conteúdo para as mulheres que muitas vezes precisam se defender. Agora, por exemplo, eu vou casar. E pros homens que precisam se cuidar também, né? Porque às vezes o cara tá ali dando bobeira e vai ficar atento aqui no nosso podcast também. Pra não dar bobeira. Porque a gente sabe também que tem muita mulher esperta também, e a gente também quer alertar os homens. Agora, qual é o melhor regime pra se casar hoje? Bom, você tá me perguntando isso como se fosse uma cliente minha ou você quer saber no geral? Não, para as pessoas que estão ouvindo, para que Pras elas não pessoas se que, então, percam. tá bom. Então, se você fosse minha cliente, chegasse, eu ia falar: olha, quem tem mais dinheiro? Você ou seu namorado? Ela ia me falar: sou eu. Eu ia falar: então, casa, separação de bens. Então, assim, é relativo. Mas, no geral, se fosse minha cliente, claro que eu ia dar o melhor pra ela. Eu tenho um compromisso com a verdade com ela. Mas eu acho que hoje o justo é a comunhão parcial de bens. Você vai... o que você adquiriu a partir do seu casamento, você vai dividir. Antes, não. E tá tudo certo. Porque eu sou muito contra o regime da separação de bens, principalmente pra mulher. Por quê? A mulher, por mais que ela trabalhe, ela tenha a vida profissional dela, ela se limita aos filhos, né? A não ser uma mulher que não tenha filhos, não tenha, né? Ainda ela que vai ser a responsável pela casa. Mas um casal, tem um casal com filhos, o homem, se ele quiser, ele fica um mês viajando, trabalhando, crescendo profissionalmente. A mulher, ela não pode. Se ela tem filhos, quem que vai buscar na escola, quem que vai levar? Tudo bem que tem 0,5% de pais que fazem isso. Mas a mulher, profissionalmente, ela tá limitada à família. Então, por mais que, tá bom, ela contribui, os dois contribuem na casa, por exemplo, mas sempre a responsabilidade é da mulher. O homem, ele pode um dia ou outro lavar uma louça, mas se tiver tudo sujo, quem não limpou, a culpa é de quem? É da mulher. Os filhos, eles têm que estar na cama, eles têm que estar tomando banho, jantado, senão é a mulher. Então, ela se limita muito. Aí, ela fica casada na separação de bens, enquanto ela tá limitada, por mais que ela possa trabalhar, tá limitada com a responsabilidade da casa, o homem tá crescendo, sem limite. Ele sabe que a casa dele vai estar bem cuidada, os filhos bem cuidados. E aí, eles ficam 20 anos juntos, a mulher exerceu um trabalho que eu falo que é o capital invisível ali dela, que ela deu. Ele não teve limite para crescer. E aí ele sai numa condição financeira muito diferente. E isso eu acho muito triste. Por isso que eu sou
Assim, só para casos específicos, eu sou a favor da separação de bens. Senão, eu acho que a comunhão parcial de bens é o regime mais justo e divide, a partir do momento que tá junto, divide e pronto. Porque, doutora, eu imagino que deve ter. Eu imagino que deve ter casos, por exemplo, de pessoas, e aqui até falando a gente, que o cara, por exemplo, o rapaz casou lá com 20 anos com a esposa, e aí, de repente, ele vira um velho da lancha, sei lá, e aí ele casa com uma novinha de, sei lá, 25, e aí a outra mulher, coitada, fica sem nada. Isso acontece muito ou não? Acontece muito, mas assim, uma coisa que talvez mais um motivo aí da minha luta, talvez por elas não saberem dos direitos. Uma mulher que foi casada aí com separação de bens, ela chega para se separar, né, depois, por 20 anos, ela acha, o marido fala, olha, você não vai ter direito a nada e te dou aí uma casa e ela sai feliz. E não é bem assim. Direito de família, tudo é relativizado. Ele não tá ali para as injustiças também. Então, assim, uma mulher que ficou 25 anos com uma pessoa, o homem cresceu exponencialmente, largou dela, arrumou uma novinha, ela vai ter um desequilíbrio financeiro assim tão grande? Não. Se ela lutar, ela vai ter direito, não vai ser, digamos, a partilha de bens metade, mas ela vai sair com alguma coisa. Assim. Mesmo que seja separação total de bens, ela tem... Pela lei, se você for ver o que está escrito na lei, não. Mas não é. Existem jurisprudências, então, assim, a minha luta é sempre essa. Assim, a gente tem que usar a razoabilidade. Então, ela sai com alguma coisa. Eu tenho vários clientes que separação de bens e não saíram com a metade do patrimônio, mas com alguma coisa elas saíram. Deu uma amenizada na injustiça. Agora, Miriane, por exemplo, quando a gente fala parcial de bens, isso tudo, vamos dizer assim, são só ativos como carros, casas, ou também entra a questão de investimentos, dinheiro em conta corrente, é tudo? Tudo. Parcial de bens, você entrou com uma casa e um carro. Você aí, durante o casamento, você adquiriu investimentos, tudo. Qualquer coisa, patrimonialmente falando, dinheiro vai ter que ser dividido, tudo. Tudo que puder ser rastreável, digamos assim. Rastreável, exatamente. Se a pessoa coloca no nome sei lá, de alguém... Da mãe, acontece muito, da sogra, ou né? Ou então de alguém que não é... Até da família, um amigo, uma amiga. Como que funciona isso? Então, quando existe essa fraude à partilha de bens envolvendo algum familiar, existe uma presunção de veracidade da fraude. Assim, funciona assim, você entra com uma ação de fraude à partilha de bens, você vai alegar, olha, o meu marido, os bens eram nossos, passou para o nome da mãe dele. Então, assim, quem vai ter que fazer a prova, ao contrário, vai ter que ser o marido. Então, quando envolve um familiar, existe essa presunção de veracidade da fraude. Porque o juiz também ele vai avaliar o quê? É uma senhora, essa sogra. Uma senhora, uma costureira que ganha lá R$3.000 por mês. Mas, embora ela tenha declarado no imposto de renda dela ali, tudo certinho, mas é compatível? É razoável isso aí? Não é. Então, assim, esses indícios, eles podem fazer o juiz tomar uma decisão no sentido de voltar esse patrimônio pro casal e dividir. Então, assim, é mais complicado quando é em nome de terceiros, que às vezes a esposa nem sabe quem é esse terceiro, nem sabe os bens, um amigo. Não, quando é pessoa próxima ainda fica mais fácil. Mas hoje em dia, antes era muito difícil, mas hoje em dia essa fraude à partilha de bens, ele é um tema, assim, tá bastante em alta e com um bom trabalho, você consegue reverter isso em favor da esposa, né, da pessoa que teve seu direito tolhido ali. Agora, doutora, por exemplo, a pessoa que só namora, de repente, namora, vai morar junto, que acontece muito, né? Namora, vai morar junto, como é que fica essa questão de divisão de bens? Então, porque hoje existe, em relação à união estável, uma linha muito tênue ali para a gente diferenciar o que é namoro, o que é união estável. Você só vai ter que dividir seus bens se vocês estiverem em uma união estável. O regime da união estável é a comunhão parcial de bens. Esse que só divide aquilo que foi adquirido junto. Mas os requisitos da união estável? União pública, duradoura, contínua e com intenção de constituir família. Como é que a gente vai separar isso de um namoro, de uma pessoa que está morando junto? É muito subjetivo. Então, hoje em dia é bem complicado. Se você namora alguém, você já tá junto, ali morando junto. Até noivo também, não? Até noivo. Se você é noivo, você vive como se fosse com a intenção de constituir família, esse é o requisito. Você vai ter que dividir o patrimônio. Mas pelo tempo? Não. Mas o que acaba acontecendo na prática, mais uma vez, ponto desfavorável para as mulheres, é que, normalmente, de acordo com a nossa sociedade, de acordo com a nossa realidade, os homens têm mais dinheiro. E aí, o que acontece? Entra no processo judicial, a mulher, muitas vezes, ela não tem como se defender, não tem como pagar um bom advogado. O homem que tem como contratar ali uma banca de advogados para ele,
consegue descaracterizar essa união estável, que muitas vezes era uma união estável. Agora, tem namoro que às vezes não era uma união estável e acaba sendo caracterizado como tal. Então, eu acho que tinha que ter alguma coisa um pouco mais efetiva para você conseguir separar isso, porque senão você namorou, ficou um pouco de tempo a mais, morou junto, embora morar junto não seja um pré-requisito da união estável, morou junto ali, você pode estar ali, ter que dividir seu patrimônio. Existe, hoje em dia, o contrato de namoro, que é um contrato que você faz para dizer que a intenção de vocês ali é só um namoro, que não vai passar disso. Isso serve para proteger o patrimônio. Mas ele tem sido utilizado para lesar o direito da mulher. Eu falo sempre da mulher porque é o que eu vejo, tá, gente? Não é assim, só a mulher que acontece isso. Homem também, existe dos dois lados, mas o que chega até mim. Então, às vezes, ela assina aquilo, ela está em uma união estável, mas o homem faz ela assinar aquilo para ela ficar sem o direito ali de uma divisão de patrimônio. E quando isso acontece, esse contrato pode ser anulado. Se conseguir comprovar que teve os requisitos da união estável, esse contrato depois não vai valer nada. Rapaz, mas se você assinou esse contrato de namoro, você é um cara de pau. Porque se não é um contrato de namoro que tá dizendo assim, é namoro, não vai passar disso. Bom, se fosse a Camila, Gente. nós temos união estável hoje, ela ia falar, meu, tchau, ia dar um pé na minha bunda. Agora, uma dúvida, doutora. Uma questão, vamos supor que a mulher traiu o homem. Uhum. E ela tem lá uma união parcial de bens. Ela perde algum tipo de direito ou não? A única consequência patrimonial da traição é que, se ela fizer jus ao recebimento de alimentos, de uma pensão alimentícia, ela vai perder o direito por indignidade. Então, mesmo que ela seja dependente financeiramente desse marido, ela vai perder o direito, porque a traição, ela tira esse direito de receber alimentos. Agora, ao patrimônio, divisão de patrimônio, isso em nada vai alterar. Outra consequência também é que, quando ela trai, se ela quiser continuar utilizando o sobrenome do marido, ela não vai poder. Então, ela fica sem pensão se ela fizer jus ao recebimento e não pode utilizar mais o sobrenome dele. E se ela tiver filhos? Perde a pensão também? Ou isso Não. Em relação aos filhos, não muda nada. A guarda dos filhos, pensão dos filhos, e nada altera. E se for um filho que é só dela, mas dele não é? Tem a questão, foi casado, ajudou o filho que não era... Sim, Enfim. se existe assim a questão da paternidade socioafetiva. Se esse homem tratou esse filho como esse enteado, como se filho fosse, é possível esse reconhecimento da paternidade socioafetiva e o pagamento de alimentos. Mas como é que é definido? Porque assim, isso daí é algo que eu me pergunto. Como é que é definido a questão do valor de pensão? Porque às vezes a gente vê uma pessoa falando assim, poxa, ela pediu 30 mil, a juíza baixou para 10, ou ao contrário, pediu 5, mas foi para 30. Como é que é definido na lei? Existem três questões: necessidade de quem vai receber, a capacidade financeira de quem vai pagar e a proporcionalidade entre o que os dois genitores recebem. Então, vai ser levado em conta o que essa criança gasta, vai ser levado em consideração o que esse pai ganha, e quem ganha mais, paga mais. Mas os alimentos, ele não tem só a função de sanar as necessidades básicas. Ele tem a função também de causar um equilíbrio no padrão financeiro entre pai e filho, porque o direito de família não permite que pai e filho tenham padrões financeiros muito diferentes. Então, além de suprir as necessidades que você vai ter numa tabelinha quando você entra numa ação de alimentos, ela também serve para igualar o padrão social entre o filho e o pai. Exemplo, o pai é dono de uma empresa, sei lá, ganha milhões por mês, não tem isso de, ele vai pagar o igual uma pessoa que ganha menos. Ele vai ter que Não, pagar porque Tem que chegar ele no tem que acordo, ter né? aquele padrão social também, vai ser levado em consideração o padrão social desse pai. Esse filho não pode estar muito distante daquilo. Entendi. Agora, Miriane, por que muitos homens hoje em dia estão ganhando a guarda dos filhos? Né? Teoricamente, muitas pessoas acham uma injustiça, né? Eu conheço, por exemplo, uma amiga minha que perdeu a guarda pro pai, ela tentou brigar na justiça, mas assim, perdeu na justiça porque ela não aguentava mais também com tanto gasto. Ela tinha menos dinheiro que ele colocou um advogado, um atrás do outro, e ela perdeu a guarda. Por que o juiz dá guarda pro pai, normalmente? Olha, hoje em dia funciona assim: a guarda vai ser sempre compartilhada. Antigamente não, a guarda saía de um processo de divórcio, a nação de alimentos ali da guarda era guarda unilateral, ou seja, sempre ficava com a mãe. Hoje em dia as coisas têm mudado, o pai também tá lutando para ficar com esse filho, né? E eu acho isso muito bom. Mas assim, a guarda vai ser sempre compartilhada, que quer dizer que as decisões importantes em relação à vida da criança vão ser tomadas de forma compartilhada. Não quer dizer que a criança vai ficar metade com cada genitor, porque, a não ser que eles acordem dessa maneira, eles compactuem ali dessa maneira,
não é indicado para a criança não ter um lar de referência. Então, na guarda compartilhada vai ter um lar de referência. Então, o que tem acontecido hoje em dia é que esse lar de referência está ficando, às vezes, com o pai. E, na verdade, assim, o juiz ele vai avaliar quem está atendendo melhor ali as necessidades da criança, né? Porque a gente tem essa tradição que sempre foi a mãe. Mas, claro, como, né, eu falando aqui dos pais que pagam uma pensão absurda, mas existem aqueles pais verdadeiros hoje em dia, né? É uma coisa cada vez mais nova, porque antes tinha até aquele preconceito daquele pai que era o pai mesmo e não a mãe que estava exercendo o papel principal. Então, o juiz vai sempre avaliar, né, o que seria atender o melhor interesse da criança. Então, já não tem mais isso, preferencialmente vai ficar com a mãe. Não, vai ser avaliado caso a caso. A residência da criança vai ser caso a caso. Não tem mais isso, a regra vai ficar com a mãe. Não, não é assim. Por exemplo, Agora- Miriane, vamos supor, o homem, ele é rico, digamos assim. Então, assim, ele não precisa trabalhar, ele pode ficar o dia inteiro com a criança. E a mulher não, ela trabalha no mercado de trabalho, fica lá 10 horas trabalhando e volta só à noite. Isso é levado em contexto pelo juiz? Olha, na teoria, não pode ser levado em consideração essa diferença financeira. Não poderia privilegiar esse genitor que tem uma condição melhor em detrimento da mãe que está ali trabalhando. Na teoria, não. Mas, na prática, às vezes é uma mãe que trabalha, tem que deixar o filho, a filha com a avó. Então, assim, aí o pai vai lá e fala: não, ele pode estar comigo o tempo todo. Infelizmente, assim, infelizmente ou felizmente, né, nessa situação, ele acaba levando uma vantagem, né? Então, é um pouco injusto, porque a mãe tá lutando ali, que ela tá tentando uma vida melhor, por isso que ela trabalha tanto. Então, eu acho que nesse caso também, uma pensão melhor, talvez equilibraria mais esse padrão de vida. Por isso que é mais essa função dos alimentos. Equilibrar o padrão de vida para você não priorizar somente a parte que tem mais dinheiro. Bom, e outra coisa que eu queria perguntar que muita gente fala. Por exemplo, a pessoa casou e um deles, o pai ou a mãe, faleceu, mas faleceu com um monte de dívida. Essas dívidas, vamos supor que o casal faleceu. Fica para os filhos ou ela morre? A dívida vai ser paga com o patrimônio do falecido. Se o falecido não deixou patrimônio, a dívida morre. Ou seja, se a pessoa tem lá, né, uma empresa, sei lá, e aí, de repente, aconteceu um acidente. Uhum. Aí eles vão pegar da empresa, por exemplo, podem vender... Primeiro vão pegar todas as dívidas, vão utilizar aquele patrimônio que existiu ali, que sobrou, que teve do falecido. O que sobrar depois vai para os herdeiros. Se não sobrar nada, não vai nada. E se não tinha patrimônio nenhum, as dívidas não serão pagas. Não passa de pai para filho a dívida, seria Sim. só o patrimônio. Agora, Miriane, bom, enfim, o homem ficou muito rico. A questão da pensão alimentícia, ela se resume apenas para o filho ou para outros membros da família? Normalmente, esse dever de prestar alimentos, ele é entre pai e filho ali, entre, né, tanto dos filhos, dos pais para os filhos, quanto dos filhos, quando crescem, né, os pais estão idosos, para os pais. Mas o direito de família tem alguns princípios, né, que não permitem que um familiar seu fique na miséria quando você tem condição de prover alguma coisa. Quando existe esse alimentos ali entre irmãos, por exemplo, seria numa situação onde esse irmão está em estado de miserabilidade. Não é essa função que tem dos alimentos de pai para filho de igualar o padrão social. Não, seria só para você prover o mínimo ali para esse seu irmão, né? Isso pode, qualquer familiar seu, você pode solicitar alimentos para ele, mas isso se a sua condição for uma condição de miserabilidade, não para igualar o padrão de vida. Agora, em caso, por exemplo, de falecimento do marido, os bens, eles ficam para a mulher, porque isso é um debate grande, ficam para a esposa ou para os filhos? Funciona assim, se eles forem casados pela comunhão parcial de bens, os bens que eles adquiriram durante a união, a esposa vai ter 50%, ele 50%. Então, ela não vai ser herdeira desses bens, porque ela é meieira, que fala, né? Esses bens aí do casal, ela vai ser meieira. Então, ela vai ter direito a metade do patrimônio e a outra metade vai ser dividida entre os filhos. Agora, se ele já tinha, por exemplo, uma casa antes de se casar com ela e adquiriram um patrimônio junto, em relação a esse patrimônio que eles adquiriram, ela é meieira, não é herdeira. Em relação à casa que ela já tinha, que ele já tinha, ela vai herdar na mesma proporção dos filhos. E se for uma união instável, que não é casada? A união estável ela é regida pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, se aplica essa mesma regra. O que adquiriu junto, você é meieira. O que não foi junto, vai ser herdeira. E tem uma coisa que as pessoas se surpreendem muito, eu percebo, em relação ao regime da separação de bens. Mesmo na separação de bens, o cônjuge e a companheira, eles são herdeiros. Vai ser herdeiro, não tem isso. O regime da separação de bens, ele serve para
isolar o patrimônio ali em caso de divórcio, porque com o falecimento, mesmo casado na separação de bens, aí ele herda na mesma proporção dos filhos. Agora, Miriane, vamos supor assim, eu tô namorando hoje, mas a gente, cada um mora na sua casa. Aí a gente decide morar juntos. O que você aconselha pra esse casal? Fazer um contrato de união estável? E outra, já emendando a pergunta, quanto tempo morando junto que a lei brasileira considera que já é uma união estável, que um teria direito aos bens do outro, digamos assim? Então, antigamente existia uma lei que era 5 anos. Hoje em dia isso não mais existe, o que dá mais vazão à confusão ali. Então, o que eu aconselho? Um casal que quer morar junto, mas não quer dividir o patrimônio, em vez de fazer um contrato de namoro, que depois pode ser anulado, faça uma união estável com separação de bens. Então, isso aí vai estar muito mais garantido do que você simular uma situação, falar que é um namoro, Aí é um contrato de contrato namoro. também. É um contrato. Você pode fazer uma união estável em cartório com o regime da separação de bens. E aí, em regra, cada um vai sair com aquilo que entrou. Não, peraí. Então vamos supor, o André é noivo, exemplo, mas mora junto com a minha cunhada. Então eles podem ir lá, assinar um contrato e se eles separarem, o André fica com o que é dele e ela com o que era dela. É isso ou não? Isso, se No eles regime de fizerem essa separação, união, né? uma união estável com o regime da separação de bens. Entendi. Isso é feito no E cartório. e depois que acabar, a mulher fica sem ter Então, como... isso aí é relativizado em situações onde a mulher passou muito tempo com essa pessoa e teve um crescimento muito desproporcional de uma das partes. Então, isso aí pode ser relativizado. Exemplo, vamos supor, dando aqui um exemplo. O que eu ouvi, não sei se é verdade. Vamos supor que um cantor muito famoso se separe, né, de uma pessoa que tem filhos. E aí ele teve um crescimento exponencial muito acima da esposa. Mesmo que ele tenha lá, vamos supor, a união estável com separação, ele vai, alguma forma vai ter, devido a esse crescimento dele, ter que Vai se depender comprometer. do tempo que eles também ficaram juntos. São vários fatores que vai ser levado em consideração. Como foi a vida dessa mulher, se ela se dedicou a ele, se ela trabalhava, qual foi o desequilíbrio financeiro que esse rompimento causou, quanto tempo eles ficaram juntos. São várias coisas que são levadas em consideração. Porque pela lei, se eu tô te falando aqui, vai ter gente assistindo e falar, não, separação de bens, cada um entra com o que sai com o que entrou. E não é bem assim. Se você for na jurisprudência, que são os julgados, você vai ver que isso é relativizado. Quando tem ali uma luta mesmo. E, assim, tudo análise vai ser caso a caso. Precisa ser um relacionamento com mais tempo. Não é, assim, um relacionamento de 1 ano, a mulher tava na separação de bens, aí ela vai lá requerer alguma coisa. Dificilmente ela vai conseguir. Mas como que a pessoa... Você não acha que tem muita mulher também que pede pensões absurdas e emendando isso? Porque deve ter mulher, enfim, que pede muito mais do que o filho gasta. E como o homem pode fazer para se proteger também? Porque o homem também sofre muitas vezes esse caso de mulher que quer, né, aspas, se aproveitar e tudo mais. Olha, é a exceção da exceção esse caso ali, porque se você colocar na ponta do lápis hoje os gastos de uma criança, dificilmente uma pensão boa dá, sabe? Por exemplo, uma pensão muito boa, muito acima da média, R$30 mil de um filho. Só que para uma criança que muito acima da média, uma criança que mora aqui em São Paulo, que paga lá 5, 6 mil reais de mensalidade, e transporte, e o padrão de vida que ela tem, tudo ela tem que se igualar ali com os pares dela, né? Então, assim, é muito raro uma pensão que ultrapassa muito, porque o que o homem pode pedir? Ele pode pedir uma prestação de contas desse valor, quando é um valor razoável, né? Não é igual eu vejo lá no meu Insta, eu pago R$600 de pensão, quero prestação de contas. Meu Deus, não dá pra nada. Agora, uma pessoa que paga lá R$10 mil de pensão, ela pode exigir uma prestação de contas judicial pra mostrar se esse valor tá indo realmente pro filho. Porque, assim, um valor um pouco a mais, com certeza uma mãe que não tiver ali de boa fé, ela pode acabar se beneficiando. Mas é raro, porque as Mas pensões, e se o rapaz assim, não ganha? Se o rapaz está desempregado? mesmo Por desempregado, exemplo. ele tem que pagar. Porque é a mesma coisa que eu falo. A mãe, quando tá desempregada, ela não dá um jeito? Ela dá. Ela não deixa a criança passar fome. Então, ele tem que pagar. Normalmente, o juiz, quando tá numa sentença de alimentos ali, eles colocam, em caso de desemprego, vai pagar ali 30% de um salário mínimo, um salário mínimo. Então, sempre, mesmo se ele não tiver empregado, ele é obrigado a pagar um valor. E por exemplo, o homem trabalha numa empresa, regime CLT. É estipulado um percentual fixo sobre o salário dele? Porque eu acho que é diferente, né? A pessoa tem uma empresa, tem que apurar ali o prolabore ou quanto que a empresa fatura. Como é que é a diferença do regime CLT para o dono de uma empresa? Então, é que assim, não existe um valor fixo dos alimentos. Fala-se muito em 20%, 30%, que é o que a gente vê ali na prática.
Mas é sempre analisado caso a caso. Por exemplo, um CLT, ali o juiz determina vai ser 25% dos rendimentos dele. Então, já oficia essa empresa e já desconta direto da folha de pagamento. Mas tem casos que pode ser 30%, tem casos que é 15%. Então, vai depender muito do que você comprovar ali na estação de alimentos. Então, não tem um percentual fixo. A gente vê mais ou menos uma média entre 20% e 30%. E essa questão que eu vi até um caso, e aliás, você aqui com certeza não deve ter pessoas que fazem isso, espero que não. Mas eu já vi casos, por exemplo, os pais são idosos e eles podem vender o bem deles. E aí tem filho que impede o pai de fazer isso, dá um jeito, enfim. Como é que é essa questão, Então, doutora? porque assim, se é um bem que era do casal, por exemplo, dos pais, e um morreu, metade desse patrimônio ali, metade desse patrimônio fica para os filhos. Mas o que eu vejo também é, no caso que já não é mais esse o caso, que essa mãe, às vezes está viúva, já dividiu a parte dela com os filhos, que seria do marido, e eles têm a intenção de controlar a vida dessa mulher porque ela é mais de idade, querer, não vai vender isso, ou vai vender isso que eu preciso do dinheiro. Então, assim, a pessoa, se ela estiver lúcida, se ela estiver ali com as suas faculdades mentais em dia, ela pode vender o que ela quiser, para quem ela quiser, ela não precisa do consentimento nenhum dos filhos. Mesmo se for uma pessoa de 75 anos. 85, a não ser que comprove que ela não está bem da cabeça, aí tudo bem. Mas Aí se passa não, pra quem esses bens? Pra uma autorização de quem? quando existe um problema, assim, É, aí, sei aí, lá. ela, aí vai ter um curador, né? Vai ter uma pessoa ali que vai ser nomeada curador dela, que vai lutar pelos interesses dela. Que qualquer alienação vai ter que ser feita através da justiça. É uma procuração, digamos É como assim. se fosse uma pessoa cuidando dos interesses da pessoa. Pode ser o filho, Pode ser o de filho, repente, pode né? ser uma outra pessoa, Pode até ser uma pessoa que não é da família, por pode exemplo. ser até uma pessoa que não é da família. Agora, Miriane, qual é a data limite, 18 anos ou depois da faculdade, que um pai tem que pagar pensão alimentícia pro filho? Até qual idade que a lei Então, assim, determina? antigamente falava assim 18 anos, mas hoje em dia vai até o término da primeira faculdade ou curso técnico. Terminou a primeira faculdade ou curso técnico, esses alimentos não serão mais devidos, porque o intuito é preparar esse filho pro mercado de trabalho. Então, assim, se ele estiver estudando, vai até aí esse final de curso técnico ou da faculdade ou curso técnico, se ele, né, continuar os estudos. Se ele não estiver estudando, a pensão se encerra aos 18 anos. Isso que eu ia falar, porque às vezes o filho pode ser uma pessoa que, de repente, ela não faz faculdade, enfim, Não, aí fica aos em 18 casa anos. dormindo e quer Ou ganhar, se né? entrar em uma união estável também, a pensão se encerra. Agora, entendi. Então, quer dizer, a pessoa, mesmo se for criança, tipo, Mesmo de 15 se for menor anos, de idade, entrou Não, uma união criança não, estável, adolescente, entrou em uma união estável, os alimentos não serão mais devidos. E se arrumou um emprego, bom, uma criança, né? Vamos falar, um menino, um garoto de 19 anos. Mas ele não terminou a faculdade ainda, tá recebendo pensão alimentícia, mas ele arrumou um emprego. Então, se esse valor for o suficiente para ele prover o seu próprio sustento, se esse pai entrar e comprovar que esse valor seria o suficiente, ele pode deixar de pagar esses alimentos. Nossa, que confusão. Deve ter muito problema. Olha, infelizmente, eu vou até complementar aqui, o maior motivo de separação dos casamentos hoje não é traição, não enfim, é dinheiro. É impressionante como o dinheiro, e por isso que a gente fala da importância dos casais crescerem, enriquecerem, cuidarem, porque acabou o dinheiro, é impressionante. A doutora pode falar mais que eu. A gente sabe que é um problema. A gente vê famílias que praticamente. Eu já vi filho que rouba pai, coisas assim. E você, então, acho que já deve ter visto coisas mais absurdas, né? Sim, você vê principalmente isso aí no inventário, né? Quando falece ali alguém, os irmãos, eles se degladiam, eles se matam, acabou a família. Eu falo que bom é ali, quando o pobre morre, porque não tem nada mesmo, é todo mundo solidário. Agora, se tem uma casinha, se tem um sítiozinho, a briga da família ali, a chance deles não se olharem mais na cara depois de um tempo é muito grande. E, por exemplo, uma família de 3 irmãos. Um desses irmãos ficou muito milionário. E os outros dois irmãos vivem ali numa linha de pobreza. Esses 2 irmãos podem requerer algo do patrimônio do irmão que ficou rico? Só nesse sentido para sobrevivência, não para ter um padrão de vida semelhante. Assim, se ele estiver numa situação muito difícil, doente, né, sem condições de trabalhar, ele pode ser obrigado a pagar alguma coisa, mas nada exorbitante, nada para deixar eles na mesma situação. Nesse caso, tem que tratar o irmão bem mesmo. Se quiser alguma coisa dele, é só puxando o saco mesmo, não vai ter jeito. Meu irmão, porque, né? Então, se quiser aquela viagem, vai ter que tratar bem. Então Eu esquece trato bem. o golpe que você queria me dar, que você queria me processar. Não, Tá não. vendo? Na Não vai briga funcionar. não vai Nunca quis te adiantar. processar. Não, na briga não adianta. Não, é Melhor tratar porque- bem. Trata bem, que é melhor. Miriane, uma dúvida que eu tenho. O homem ficou com a guarda do filho, Aham. ou da filha, enfim. A mulher, ela tem que pagar pensão alimentícia pro homem? Ela tem, para os filhos, né? Sim, vai pagar. Que é o dever, é dos dois, né? De suprir ali as E necessidades. aí são as mesmas regras. As mesmíssimas regras.
Quem ele tá com a residência da criança vai ter que receber alimentos, o outro genitor que vai ter que pagar. Agora, um caso que a gente vê muito comum. Por exemplo, o homem casou com a esposa dele, ficou 20 anos, divorciou e tem uma outra esposa. Caso ele venha a falecer, com quem que fica a maior parte? Ele divorciou da primeira e ele tá. Não é, ele arrumou um outro casamento. Isso, divorciou da primeira esposa e casou novamente. Depois que E ele não tem divorcia, filhos. acabou ali. No divórcio, acaba a comunicação patrimonial. O que ele dividir ali tá dividido. E mesmo se ele não dividir naquele momento, o que ele adquirir depois vai ser só dele. Então, assim, não mistura o patrimônio. O que ele adquiriu com aquela mulher vai ser dela. E o que ele adquirir com a outra vai ser Aí dividido. faleceu, fica somente Só com para... a que estiver, com ele. Entendi. Miriane, e agora mudando um pouquinho de assunto, o homem descobre que o filho não é dele, depois de 10 anos que ele já veio pagando pensão alimentícia. O que ele pode fazer nesse caso? Então, para ter essa desconstituição da paternidade, que muitos falam que seria justo, tem que comprovar que ele foi induzido a erro no momento do registro e que não tenha criado vínculos afetivos com essa criança. Porque mesmo que ele comprove que ele foi induzido a erro, mas que exista vínculos afetivos, essa paternidade não vai poder ser desconstituída. Então, ele vai ter que continuar pagando pensão e filho continua do mesmo jeito. Ou seja, vamos supor, casei hoje com uma menina que já tem uma filha de 3 anos. E aí a gente se separa, ela tem 10 anos. A filha não é minha, mas mudando um pouco o cenário, Uhum. né? Conheci uma mulher, a mulher já tem um filho que não é meu, tá? Mas moramos juntos na mesma casa. E a criança pegou o vínculo afetivo e vice-versa comigo. Uhum. Eu sou obrigatoriamente... Ela pode entrar com um pedido de pensão alimentícia? Ela pode. Você também pode entrar com pedido de regulamentação de guarda e convivência com essa criança. Mesmo não sendo pai, eu posso Mesmo ter não direito sendo, à guarda pode. Se compartilhada. existiu essa convivência de pai e filho ali, como se filho fosse, você pode entrar. Agora, uma dúvida que eu tenho e que serve para muitos aqui. O que acontece? Muitos jovens, no fervor do amor, vamos dizer assim, eles começam a namorar. Daí, daqui um mês, mora junto, né, Bruno? Não tem uns casos assim? A pessoa vai, conhece na festa e tal, aí vira um amor, aí pronto, juntou, mano, vai namorar. E vai morar junto. Como se proteger nesses riscos? Para não virar um problema depois. Em relação Ao dinheiro. ao dinheiro, seria a melhor situação fazer um contrato de união estável com separação de bens. É a melhor Mas coisa. qual que é a diferença desse contrato? Eu já tô aqui, porque vai que eu caso, né? Aí eu já sei também. Qual que é a diferença desse contrato de união estável para um contrato de namoro? Então, a união estável, ela é algo regulamentado, é como se fosse um casamento. Você vai no cartório, você faz ele por escritura pública, uma união estável com um regime de bens definido. A sua situação fica muito mais segura. O contrato de namoro foi uma criação aqui da jurisprudência, né, para proteger o patrimônio aí das pessoas que não querem caracterizar uma união estável. E ele tá muito sujeito a nulidades, porque se ele for usado para mascarar uma união estável, ele vai ser anulado. Então, é muito melhor você já falar. O duro é assim, você acabou de conhecer a pessoa, né, tá namorando, fala, vamos fazer um contrato de união estável? A pessoa já vai falar, pô, mas eu só tô te namorando, né? Por mais que você queira fazer aquilo pra proteger seu patrimônio, a pessoa, não, mas não é uma união estável, a gente tá só namorando. E aí, não namora até virar uma união estável, ninguém sabe que horas que isso acontece. Ah, então o cara pode namorar. Tá vendo? Olha que situação. Então quer dizer que a pessoa pode namorar 10 anos, que tem umas coisas assim, né? Que a gente conheceu, eu penso, putz, esse cara não vai mais casar, né? Ficou 15 anos com a esposa, com a moça, né? Com a namorada, enfim. E aí, de repente, ele pode falar, não, eu tô só namorando, não tenho união estável. E tem muitos disso, muito. Nossa, mas se o cara demora, ô André Dias, na sua visão, você que é um menino muito certo e muito correto, se o rapaz demora 15 anos pra casar, você não acha isso um pouco estranho? E vai da mulher aceitar a situação também. Ela pode chegar e dar um pé Exato. na bunda dele e falar, valeu, tchau. Exato. Vai disso. Eu, por exemplo, tô há 3 anos com união estável. A Camila, que você conhece bem, tá me dando uma pressionada. E aí, mas eu já falei, vamos casar e tal. Vai casar na igreja, tudo? Bem Não bonitinho sei e tal? ainda, vamos ver. E aí eu prefiro fazer uma viagem, mas aí é outro assunto, né? Não, mas isso aqui é só pra dar uma animada também nas opiniões de homem, né? E agora vamos Que- mudar o assunto. Miriane, Fugiu pela esquerda. muitos idosos acabam fazendo doação, né, de imóveis para os filhos em vida ainda. Uhum. Isso seria para economizar imposto? Então, porque quando existe ali o falecimento, tem o ITBI, né? Que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Que Tipo, fazer um inventário. do né? inventário. Mas isso aí não é o que normalmente acontece não é nem por causa do imposto, porque quando existe a doação, existe o pagamento do imposto. Seria para não ter a briga de um inventário. Na verdade, existe essa doação.
Mas ela é bem complexa, assim, não é uma coisa que você pode ir fazendo e você vai achar que vai estar tranquilo, porque não é. Tudo tem que estar bem calculadinho ali, se você doou em partes iguais para os seus herdeiros, senão no final ali vai tudo para inventário de novo. Então tem que fazer acompanhado de um advogado, porque senão você vai fazer uma coisa achando que tá seguro, mas depois não vai estar. Pode Mas ser anulado. e qual que é uma cláusula assim de segurança, tanto para os pais que fizeram a doação para os filhos, e também uma questão de segurança, para os pais, tá? E uma outra questão que eu te falo existe uma forma para economizar imposto? Bom, muitas pessoas fazem a holding, né, mas eu acho que aí a holding ela, vale a pena quando existe bastante patrimônio, porque a holding ela tem um custo operacional. Então, quando tem bastante patrimônio, para não ter aquele problema do inventário, eu acho muito viável, porque aí a pessoa, né, vai falecer, a holding ela continua funcionando como ela já existia, não tem nenhuma pausa, não judicializa ali a situação. Às vezes isso é péssimo para, né, dependendo do patrimônio que essa família tem. Então a holding é bem interessante, mas ela também tem o custo operacional de uma empresa ali, de uma Você sabe dizer holding. qual que seria o custo de uma holding? Ah, é muito relativo, vai variar ali da situação específica, Porque mas seria a mesma coisa que eu montar uma empresa, o sim, presidente faleceu, tem a sim, sucessão para um sim, novo exatamente. presidente, Tudo né? continua funcionando, não vai parar igual o inventário, você precisa vender o imóvel, você precisa fazer alguma coisa, tá tudo judicializado. Isso aí, às vezes, o tipo de negócio que existe, isso pode ser, assim, fatal para o negócio. Então, a holding, ela é bem interessante para um patrimônio maior. Quando é um patrimônio menor, o que pode ser feito? Seria doação com usufruto dos pais, né? Que aí vai ser deles, mas por favor, pais, coloquem a cláusula de usufruto, porque já chegou ali nas minhas caixinhas gente querendo vender, o pai, a mãe querendo vender o imóvel. Na verdade, ele fez essa doação, não é que estava doando para o filho de verdade, era para facilitar um inventário. E esse filho achou que já fosse dele. Então, assim, e aí esse pai estava precisando do imóvel, o filho não aceitou, que falou que era dele, não ia vender. Meu Deus. Então façam doação de uso e Com fruto. usufruto, que aí Porque o uso. aí o aluguel. O aluguel é garantido Ou ali. até a moradia. O Você- idoso pode não, morar eu lá. acho o melhor de tudo você fez uma doação, eu fiz uma doação pra você de uma casa. Pega uma nota promissória do filho no valor da casa. Porque se esse filho, depois eu quiser vender no futuro, e esse filho não deixar, eu falar, então eu vou executar a nota promissória. Porque eu tô te garantindo pro futuro, mas você também me ajuda. Eu aconselharia isso. Agora, essa questão. Eu vou voltar numa pergunta e eu já vou emendar em outra que também é muito comum. Esse imposto de doação, né, em usufruto, é muito mais barato do que a pessoa fazer depois que falece para fazer o inventário, doutora? Não, é a mesma coisa, é o mesmo valor. Média de 4%, dependendo do estado. É o mesmo valor. Mas é que o inventário é uma coisa muito burocrática, sabe? Entendi. E sempre dá briga, né? Assim, na grande maioria dos casos, existe desentendimento aí. Principalmente quando tem filhos de outros relacionamentos. Então, aí é uma coisa que vai durar 10 Dos anos. irmãos, As às coisas vezes, vão né? se deteriorando, então é muito ruim. Então, às vezes acontece isso pra evitar um inventário, né? Porque hoje em dia tem um inventário extrajudicial, que ele é muito mais simples, mas todo mundo precisa estar de acordo. Né? Sim. Então, assim, a doação em vida é interessante, mas com esse inventário extrajudicial, se todo mundo estiver de acordo, a coisa flui também. Agora, Miriane, doutora- vai lá, Carol, desculpa. Manda bala, vai, continua. Eu só ia fazer uma pergunta que eu vejo que é comum às vezes. Por exemplo, eu sou casada e tenho um filho, né? E o meu marido faleceu. E eu tenho uma vida mais humilde. Só que os pais do meu. Deixa eu explicar melhor. Eu sou casada, que eu me perdi aqui, pessoal. Peraí que eu vou voltar. Eu sou casada, meu marido faleceu, só que os pais do meu marido, os avós paternos, têm uma condição muito boa. Eu posso entrar na justiça pedindo pensão para o meu filho para os avós paternos? Você pode. Que os alimentos, eles podem ser solicitados aos avós quando não existe mais possibilidade de receber do genitor. Por exemplo, se ele morreu, não tem como. Ou se ele sumiu, desapareceu, ninguém encontra, ninguém consegue achar, você pode solicitar para os avós. Ou se ele já foi processado, preso por causa dos alimentos e realmente não tem mais nenhuma possibilidade de receber, esses alimentos podem ser pagos pelos avós. Em últimas circunstâncias, os avós que serão obrigados. E aí. Desculpa. Desculpa eu, pode continuar. E Eu já você cortei citou o a André questão que de sem ser querer. preso, Miriane. É porque é tanta pergunta que a gente quer fazer que a gente Muita confunde. curiosidade. Você citou a questão de ser preso. Depois de quanto tempo sem pagar a herança que normalmente a justiça determina a prisão do pai? Então, é sem pagar a pensão. Um dia de atraso, você pode entrar com uma execução desse valor pelo rito da prisão. Com um dia de atraso, muita gente fala de 3 meses. Não existe isso. É que você só pode cobrar pelo rito da prisão os últimos 3 meses. Mas com um dia de atraso, já é possível pedir a prisão desse devedor. E aí, pro pai sair da prisão, tem que pagar a pensão. Não, a prisão ela vai ser determinada entre 1 a 3 meses a critério do juiz. Não fica condicionado ao pagamento. Mas aí, esse valor que não foi pago, ele vai poder ser cobrado pelo rito da expropriação, que é aquele que você vai buscar bens do devedor.
Mas aí os últimos 3 meses ele pode de novo ser preso. Então ele pode ficar sendo preso sempre. E fala uma coisa, doutora, que eu acredito que acontece muito e a gente tá vendo muito, infelizmente. Em caso do homem bater na mulher, que a gente vê muito esses relacionamentos abusivos. Como que essa mulher, ela pode exigir, por exemplo, os direitos dela? Como que funciona? Porque muitas vezes aquele cara, não é sempre, tá, gente? Acontece com diversas classes. Mas é um cara milionário, um cara que tem muita grana, e a mulher apanhou, saiu e fica sem nada. Como que pode resolver essa situação? Primeiro de tudo, contrata uma boa advogada. Então, Já deixa o seu telefone. contrata uma boa advogada, vão lá no meu @. Então, primeiro de tudo, porque assim, existem, por exemplo, se eles são casados na separação de bens, né? O pior ali pra mulher. Ela pode entrar com uma ação de indenização pedindo que ela, né, seja ressarcida por tudo que ela viveu, não só na parte criminal, que existe a parte criminal. Se ela estiver sofrendo, mesmo que seja na casa dele, ela pode pedir uma medida protetiva pra ele sair da casa. Então, até que depois ela se reorganize. Então, tem que, né, vai na delegacia da mulher, faz boletim de ocorrência e procura uma boa advogada pra você não sair sem patrimônio. Então, por exemplo, aí ela é casada, sei lá, 20 anos, tem lá a separação parcial. Então, ela mesmo, que é muito pior. E eu tô falando nesse assunto, pessoal, porque a doutora deve acompanhar muito isso. Né? Não faz parte muito da vida do André, porque o André jamais faria isso. E muitos aqui. Mas a gente tá vendo muitos casos, doutora, e me preocupa muito de relacionamento abusivo. Da mulher que ela apanha porque ela tem medo, e aí ela não sai de casa porque ela tem medo de ficar sem nada. E isso é uma situação muito triste. Os homens aqui também vão concordar, o homem bate na mulher. E aí a gente fica muito triste com isso, né? É uma situação. E é uma realidade, né? Porque ali, se é um casal classe média, que o marido só trabalha, ela não. Ela vai pedir o divórcio, vai conseguir metade dos bens, ele tem uma casa, vai conseguir metade da casa, e ela pode conseguir uma pensão por um tempo. Mas essa pensão não vai ser nem mais ou menos com o padrão de vida que ela tinha. Então, assim, existe essa dependência. Por isso que, né, as mulheres devem procurar, assim, se libertar. Porque a dependência financeira, ela acaba com o relacionamento ali. Se for um relacionamento abusivo, ela vai ter que continuar ali. Para ela se libertar, são 2 fatores ali, é o psicológico e o financeiro. Então, mulheres, eu sei que não é fácil, mas, né, lutem pela sua liberdade para vocês estarem ali aceitando aquilo que vocês querem só. Não, isso é muito... E é muito legal você falar disso, porque eu recebo muitas mensagens no meu direct desse tipo. Carol, eu apanho, eu fui traída, mas eu fico porque eu não tenho... E assim, pessoal, eu trago isso, eu sei que tem homens que vão concordar totalmente, mas a mulher, nós temos muitas oportunidades e nós somos gigantescas. Então a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Homem bateu uma vez, gente, não tem desculpa. E eu vejo às vezes amigas minhas, colegas, mas ele bateu, mas vai melhorar. Não, ele não vai melhorar. E a gente tá vendo casos dos homens, todo mundo aqui sabe, de absurdos que estão acontecendo, inclusive de mulher que bate em homem. Eu fui viajar agora, infelizmente em Noronha, vi um caso de um rapaz que bateu na menina no meio de um bar. E aí tiveram que voltar escoltado pela Polícia Federal. Então é muito sério isso, né, doutora? Porque o dinheiro, ele mexe muito com os casamentos. Ele mexe, né? ele cria essa dependência, principalmente numa situação numa situação financeira aí, numa classe alta mesmo. Que aí a mulher, ela tem medo de sair daquilo, ela sabe que ela não vai conseguir, assim, manter aquele padrão de vida, mas tem que sair, gente, só piora, sabe? A situação só vai piorando, ele não vai melhorar. Liberte-se, porque assim, Deus é mais, eu acho que, né, vai vir coisa melhor, não aceite o mínimo, aceite, queira o mais, queira o melhor. E aliás, já aproveitando, se você quer saber algumas dúvidas de casos de família, comenta aqui embaixo que nós vamos buscar a resposta pra você. Então já aproveita, deixa aqui sua dúvida, nós vamos buscar responder você, tá certo? Miriane, agora é o seguinte, o casal, enfim, o pai faleceu, tá? Ou a mãe faleceu. Como é que fica a divisão dos bens entre os filhos e a pessoa, né, enfim, que está Então, viva? é assim, se eles são comunhão parcial, que é o mais comum, eles têm um patrimônio, metade desse patrimônio vai ter que ser dividido pros filhos. Eu acho isso muito errado, porque eu acho que acaba com o padrão de vida da mulher. Eu sempre falo da mulher porque é o que chega mais pra mim. Mas, por exemplo, eles têm a casa onde ela mora. A casa onde ela mora, ela vai poder continuar morando o resto da vida, sem ter que dividir com os filhos, porque ela tem o direito real de habitação, que chama. Mas, por exemplo, se ela tem essa casa e tem mais 2 salas comerciais que ela vive, eles viviam daquele aluguel. Ela vai ter que dividir essas salas. Então, ou seja, além dela perder o marido dela, né, o amor da vida dela, né, de uma vida, ela vai ainda ter que diminuir drasticamente o padrão de vida dela. Então, metade do patrimônio vai ter que ir para os filhos. O que eu sempre recomendo, sempre, é que seja feito um testamento, né, os 2 façam um testamento, destinando metade do patrimônio para o marido, para a mulher. Que em testamento você pode destinar metade do seu patrimônio para quem você quiser. Então, no caso de um casal,
ele colocar a metade dele ali, seria 25% do patrimônio total. Então, além dela ter 50% do dela, ela vai ter mais os 25%. Então, Que ele deixou pra ela. os filhos brigariam por 75%. Eu acho que já melhora muito a situação Eu achei que era da companheira. automático. Eu achei que 75% já iria É, pra mãe não e 25% seria dividido pros todo filhos. mundo pensa isso, mas não é. É metade, metade. Ali eu acho bem chato isso, porque eu vejo situações. Meu filho quer que eu venda tal coisa, eu não quero. Tem uma casa na praia que sempre usufruiu. Não quero vender, eu gosto da casa. E obrigando a mãe a vender, ela vai ter que vender. Que absurdo. É um Gente, é cada absurdo. caso que a gente É. escuta. Sabe, isso me lembrou uma história até de uma gerente do meu banco, de muitos anos, que eu falei assim pra ela, não, mas eu confio, tal, né, na minha família, na questão de dinheiro. Ela falou, Carol, olha, não tô falando da sua família, mas não confio em ninguém. Quando ela falou isso, eu falei, mas por quê? Porque tem coisas que são irreais pra gente, né? Aí ela falou, olha, porque eu já vi pai roubar filho, filho rouba pai. Ela falou, eu já vi absurdos aqui. Então, doutora, são casos que chegam pra você que eu imagino que são casos... Você fala, nossa, o que tá acontecendo? Teve algum caso que você falou assim, nossa, esse caso... Porque às vezes a gente sente o cliente. Acho que você, na maioria das vezes, sente. Que você viu que era muito injusto e que você conseguiu reverter? Que você possa citar pra gente? Em relação a isso de a mulher que ficou muitos anos ali, 20 anos casada, e o marido colocava tudo em nome da mãe dele, empresa, tudo em nome da mãe, tudo, e ela já estava aceitando sair do relacionamento com uma casa. Ele tinha um patrimônio gigantesco, ela estava aceitando com uma casa e uma pensão por 2 anos. Ela já tinha 55 anos, eu acho. E aí eu lutei com ela, falei, não, você não vai aceitar isso, você tem que mudar, alegar essa fraude à partilha de bens. E a gente reverteu, ela conseguiu uma pensão vitalícia e ela ficou assim com um patrimônio, um senhor patrimônio, que ela agora tem uma vida boa e mais essa pensão, porque ela não tinha trabalhado, ela viveu a vida toda em função desse marido. Então, ela tem o patrimônio dela e ela tava tudo em nome da sogra, consegui reverter e assim, tirei ela na pontinha do precipício já, porque ela já estava assinando, já estava abrindo mão de tudo e eu consegui reverter a situação. Agora, eu já vi um caso de um ator, não cabe a mim falar quem, que a mulher... Eram 2 atores e a mulher tem muito dinheiro. E ela se separou e ele ganha pensão. Qual o caso que o homem pode ganhar pensão da mulher? Eu acho isso abominável. Acho que em caso nenhum. Não, mas já aconteceu mesmo. Mas isso eu aí. sei, acontece. Eu abomino isso, pelo amor de Deus, gente do céu. Não é contra, assim, qualquer coisa, assim. Tá bom, está na lei, né? A dependência financeira. O pré-requisito para conseguir a pensão entre ex-cônjuges, entre ex-companheiros, é a dependência financeira. Agora, gente, uma mulher requerer alimentos ali é uma coisa. Agora, um homem pedir alimentos pra uma mulher, eu acho assim, meu Deus do céu. Não, pelo que aconteceu isso. isso. Mas acontece, e acontece. Também, né? Isso, acontece. Um novinho lá de seus 25 acontece. anos, tá namorando uma mulher de 60. Sim. Não, mas nem sempre Aí ela é dá um golpe, padrão, né? ela dá um padrão de vida pra ele, pô, casa na praia, carrão. Aí separa, depois ele pode pedir isso né, na justiça? Ele pode. Meu Deus! Eu não gostaria de estar falando isso aqui, mas Que ele pode. Pra mim, isso é uma aberração da natureza. Homem não pode depender de mulher, gente. Ponto. Continue Não, investindo, homens. Pelo não é pra dar amor golpe, de não. Deus, não, depender de mulher, não, gente. Não, é o fim. Isso deve dar um azar na vida, que pelo amor de Deus. Mas Não. também você não acha que vai um pouco da ingenuidade da mulher? Por exemplo, uma senhora de 70 anos, ela começa a ter um relacionamento... Tem uma atriz da Globo aí que é famosa por ficar com os novinhos. Eu já até sei quem é. Eu não vou falar o nome, senão posso ser processado. 70 e poucos anos, tá com um novinho de 20. Pô, não tem um pouco de... Não é ingenuidade, porque a pessoa não é ingênua. Não, ela sabe o que ela tá vivendo ali, né? Ela tá pagando pelo que ela quer. Ela tá assumindo o risco, Ela né? tá assumindo risco e pra ela, se ela tem, tá valendo a pena. É Né? igual o velho da lancha. Tem tá os velhos valendo da a lancha pena, aí, sim, filho. é. É os coroa que ficam nos barcos e, e aí ele casa com uma mulher de, sei lá, novinha, bonita, mas que algumas, não todas, são golpistas. Mas assim, até você me deu uma ideia, uma pergunta boa aqui. A gente vê muito isso dos homens mais velhos, e hoje em dia, sei lá, um homem de 60 anos tá com uma menina de 20, por exemplo. Aí eles ficam juntos e tal, mas não assinaram contrato nenhum, enfim, moraram junto ali um tempinho, mas não tem contrato algum. Ele corre o risco, e assim, a menina tem direito a pedir algo pra ele? Não tem contrato, é comunhão parcial de bens. Não ter contrato, não ter regime definido, é aceitar a comunhão parcial de bens, metade do que foi adquirido durante a união. Não, diferente do tempo que eles ficaram juntos, 3, 4, 5 meses. Aí não, né? Tem que usar o bom senso. Aí Sim. não, né? Tem que ter um tempo mínimo ali. Né? Mas e se a pessoa... Porque eu já vi gente que fala assim, eu vou tirar foto na viagem, tal, pra eu provar. É umas loucuras, mas eu já vi. Tal. E se a pessoa namora, mas cada um na sua casa? Mas tem fotos que conviveram 5, 6 anos...
Isso leva também à pensão? Então, como a união estável? Então, só vai ter a possibilidade da pensão se ficar caracterizada a união estável. E como morar junto não é um pré-requisito para a união estável, pode acontecer. Essa intenção de constituir família é muito subjetivo da união estável. Então, dá margem aí para que interpretação que quiser. Não, mas então, entre aspas, desculpem os homens, a mulher, quando tá namorando 3, 4, sei lá, 2 anos, não sei. Ela tem que exigir esse contrato de união estável, porque senão ela vai Sim. namorar mó tempo, daí de repente o cara sai e ela sai assim sem nada. Isso aí não é certo, né, doutor? Não é certo. Não, mas o fato de não ter contrato Já dá o direito. já né? dá o direito. Então, assim, é melhor se você Então quer. não importa o contrato. Se ela já tá. Se você Não, pode quem ter o tem contrato da separação de bens. Se você não quer misturar seu patrimônio com ninguém, Sim. você já faça uma união estável com separação de bens. Digamos que aí que é a proteção é a pro cara- proteção. É melhor do que você ir enrolando ali, falando, não, eu só tô namorando, não é uma Que união aí a estável. menina pode te Não processar fica na também, a dúvida. esposa. Não fica na Ah, dúvida. Porque, assim, se companheira. você. Existe uma possibilidade daquilo ser caracterizado uma união estável, faça a união estável com separação de bens, se é a intenção mesmo. Aliás, se tem alguma senhorinha assistindo a gente agora, já vai, assina aí a união estável, separação total de bens. Se no dia seguinte o rapaz não aparecer, é porque ele não ama você. Bom, Boa. não é verdade? Se não aparecer... Ó os testes, Bruno! Ah, mas se também Mulher. tiver sobrando, a senhorinha tiver com o dinheiro sobrando ali, já não tem mais nada de bom na Ó, vida. já serve pro homem também o deixa teste. ali, né, gente? Você tá né? feliz, né? Às Tá vezes é o feliz. investimento do último investimento dela ali, vai, tudo bem, tá Tem valendo também a a pena. prova das mulheres, porque tem homem que vai enrolar 10 anos, aí a mulher fala, ó, assina aqui o contrato de união Olha, estável. mas Não eu vou falar quero. uma coisa, eu não acho um problema o homem depender da mulher, assim. É uma mulher mais velha, ela tem ali um cara que tá só agradando ela, ok. Mas o que eu vejo bastante, principalmente no meu círculo ali de relacionamento, são mulheres com bastante dinheiro, que bancam a casa praticamente, e o marido age como se fosse o dono de tudo, até do dinheiro dela. Sabe, ele quer ser o machão na hora de mandar, mas ele não é o provedor machão na hora de pagar. Então é isso que me deixa assim, quando a coisa é bem estabelecida, olha, eu vou pagar, mas entendeu? É um negócio nosso ali, vamos onde eu te levar, ok, né? Agora, o cara que age ali como se fosse o macho alfa, mas não tira 1 centavo da carteira para pagar as coisas, nem despesa da casa, isso acontece muito, usa dinheiro da mulher, controla inclusive dinheiro da mulher, isso pra mim é abominável. O fato da mulher, da senhora lá já tá com o moço bonitinho, já é um negócio meio que, né, subentende-se que é aquilo mesmo e tá certo. Mas ele agir como se ele fosse o dono da situação e não colocar a mão no bolso pra nada, aí é fácil, né? Ele é o homão, o machão, a hora que ele quer, né? É seletivo. Então é isso que me deixa louca. Agora sim, vamos falar do velho da lancha aqui. Uhum, Tá levando a menininha pra passear, jantar fora, mas não moram juntos. uhum. Ele tem algum risco de Tem. sofrer um Não, processo só se for jurídico? uma levar jantar junto, isso não. Precisa ter o mínimo de caracterização ali de uma união pública, duradoura, contínua. Morar juntos é obrigatório? Ou Não é obrigatório, não é obrigatório. Mas assim, é muito mais difícil você caracterizar uma união estável de quem não mora junto. Mas é possível, mas é muito mais difícil. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uso capião, que muitas pessoas não sabem o que é, e quais são os maiores erros que as pessoas cometem. Uso capião, vou falar sobre o que mais chega lá pra mim. Existe uma situação da uso capião, que é o uso capião familiar, que é quando o casal se separa, nós temos uma casa. O homem saiu da casa, foi embora e não pediu o aluguel da casa, não pediu a partilha. Se esse homem fizer isso por 2 anos, a mulher pode requerer a parte dele através da uso capião. Essa é uma espécie, né, uso capião familiar. E aí existe aquela uso capião entre os herdeiros, que é o que também chega muito lá no meu Instagram, que é o pai faleceu, né, a mãe e o pai faleceram, já tinha um irmão que morava numa casa cedida pelo pai, e passa aí de 10 a 15 anos com ele morando lá. Se passar esse tempo, ele pode requerer esse imóvel pela uso capião. Agora, o que não acontece, que muita gente pensa, é, por exemplo, eu sou mãe e eu emprestei uma casa para um filho morar. Enquanto eu for viva, isso é uma mera liberalidade. Eu emprestei porque eu quis. Não vai correr uso capião. Uso capião seria depois do meu falecimento. Aí esse filho continuou lá, sem nenhum herdeiro reivindicar nada, por 10 a 15 anos. Aí ele pode perder, os outros podem perder a parte do imóvel ali pelo uso capião. Mas um imóvel cedido, emprestado com os pais vivos, não vai ter uso capião. Agora, doutora, quais são... Porque assim, eu imagino que você deve receber milhões de casos. Deve ter milhões de clientes. Quais são os casos mais comuns que chegam pra você nesse sentido de família, sucessão, enfim? Partilha de bens e pensão alimentícia é o que mais tem. E inventário, né? Porque todo dia tá morrendo gente. Mas é gente se separando e pensão alimentícia. É o que mais chega lá no E escritório. você vê casos... Não, eu tô falando isso porque deve ter casos de separação absurdos, né? Não sei, que às vezes a mulher
deve ficar muito chocado, o homem, enfim. Tem. Né? Porque é por isso que a minha defesa em relação à mulher, porque o que eu sempre vejo é o homem levando a vantagem, sabe? Se deixa por eles decidirem entre eles, a mulher aceita alguma coisa achando que tá bom, sendo que não é o justo. Ela teria direito à metade, por exemplo. Igual esses dias eu atendi uma cliente, eles tinham lá 10 postos de gasolina. Aí ela falou: ah, não, mas se separar, ele falou que vai me dar 2 postos. E ela super conformada já. Eu falei: mas você não tem direito a 2, você tem direito a 5. Sabe? A mulher, ele acha que tá fazendo muito, ela também acha que ele tá sendo muito bom. E sai por isso mesmo. E não é assim, gente. É metade e pronto. A mulher, ela já se acostumou a ser injustiçada financeiramente na separação. E não pode. E detalhe, Mas- ela ainda tem que ver quais são os postos que mais faturam, né? Porque às Com vezes ele vai lá, certeza. vou te dar 2 que não dão lucro nenhum. Sim, ainda se dá exatamente. mal, né? E ainda acha que foi um excelente marido. Nossa, me deixou bem. O marido deixou ela bem. Deixou 2 postos pra ela. Ela tinha direito a 5, né? Agora, Miriane, acontece muito isso, de aparecer às vezes um filho de outro casamento, a mulher não sabia, ele tinha uma família escondida, ou ela também tem um filho ou uma filha escondido. E aí, no caso, digamos que esse filho apareceu. E vamos supor que uma das partes tenha falecido. Tá? Esse filho, ele tem direito a requerer participação da herança? Ele tem direito a requerer a participação da herança, porque ele vai ser na mesma proporção. Por exemplo, se o pai faleceu, aquele 50% que era do casal foi para os filhos. Foi feita ali a partilha de bem. A partilha, né? Não, inventário, a partilha. Essa partilha vai ter que ser anulada para incluir esse novo herdeiro. Então, para fazer uma redivisão, porque o direito é o mesmo. Uma coisa que aconteceu agora recentemente foi de uma família que eu atendi, que eles abriram mão, que eu acho muito... Não, o termo é errado. Eles abriram mão da parte deles em favor da mãe, para não ter que dividir. Mas quando você, por exemplo, você tem um patrimônio, quando você abre mão da sua parte de herança, quem vai ser beneficiado da sua parte são os herdeiros. Todos os herdeiros abriram mão, não tinha mais herdeira, foram entre si, teoricamente, quem teria direito seriam os netos. Mas ninguém falou nada, não tinha neto também. E aí, depois de um tempo, apareceu um filho fora do casamento. O que aconteceu? Todo aquele patrimônio que foi renunciado pelos filhos para tentar favorecer a mãe, porque ela não é herdeira, ela não foi favorecida, foi tudo por esse filho que apareceu. Então, assim, tem que ser uma medida correta. Teria que ser uma cessão da herança. Você tem que receber a herança e ceder. Mas isso gera o ITCMD. Por isso que as pessoas não Mas fazem. aí o filho tem direito a tudo? Ficou e a com mãe... 50%, porque os outros herdeiros renunciaram. A mãe continua com 50% que era dela. Os outros 50% que foi renunciado... Que eles deixaram pra mãe? Não foi pra mãe, porque a renúncia da herança, ela só beneficia herdeiro. E a meieira, que tem metade, não é herdeira. Então, na verdade, ficou aquele patrimônio livre ali, né? Chegou um herdeiro, ficou com a metade. Doutora, e esse caso de contrato? Não sei se existe isso. Que a pessoa faz um contrato de casamento, sei lá. Ah, por exemplo, eu caso com você, eu te dou um dinheiro aqui por mês. Sabe mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Um pacto antinupcial. Isso. Isso existe? E se terminar, alguém, por exemplo, a mulher, vamos supor, o rapaz não quer mais. Já deu o contrato ali que eles fizeram. E a mulher pode processar o cara depois disso? Esse contrato é na vigência do casamento ou em caso de separação? Não, eu digo assim, pessoas, porque eu já ouvi falar que tem pessoas que fazem contrato. Elas não são nada casadas, não tem nada, mas elas meio que casam escondidas, assim, pra ter uma boa imagem. Já ouvi muito disso. E aí tem um contrato, um pacto. Só que se passar esse pacto, vamos por 2 anos, que é tudo assinado, a mulher tem direito a pedir o que é do rapaz, mesmo se tivesse contrato? Um contrato abrindo mão ali, digamos assim? Não, contrato pedindo pra ele, ou vice-versa, quando acabar esse pacto. Mas não entendi. Esse pacto estaria dispondo o quê, exatamente? Vamos supor, vou pegar aqui um caso. Vamos supor que uma atriz, um cantor casou com uma moça e eles fizeram um pacto. Tipo assim, olha, eu vou ficar com você por 2 anos, eu vou te dar um valor X. Só que a gente não é casado. Só não tem contrato, foi com um Não acordo de tem. boca. Não, mas o que vale é a Não lei. é de boca, não. Existe mas o que vai assinado. valer é a lei. Aquilo foi uma união estável. O que tiver naquele contrato que for contra a lei... Mas não... e depois? Ela não pode reivindicar nem ele? Pode. Ela pode. Pode? Pode. É a lei. Ela pode... Se ali naquele contrato não tiver dispondo nada de diferente da lei, ela não vai poder. Mas, por exemplo, a renúncia de alimentos. Você assina um compacto antinupcial que é muito comum, onde você renuncia a alimentos e renuncia a herança na separação de bens. E muita mulher, a hora que o marido chega a falecer, sai quietinha porque acha que não tem direito à herança porque fez a renúncia no pacto. E não é verdade. Não pode... em pacto, você não pode dispor
de coisa diferente, falar de diferente de lei. O pacto não tem força para mudar a lei. Então, você está fazendo uma coisa que é contra a lei. Você renunciou a alimentos, mas os alimentos, eles são necessidade. Provém ali dos princípios do direito de família. Se eu me separei, eu tô com necessidade de receber alimentos, eu assinei um pacto, eu vou conseguir. Eu tenho que entrar na justiça e provar a minha necessidade. Ela não depende do pacto, ela depende da prova da minha necessidade. A herança, a mesma coisa. Cônjuge, companheiro na separação de bens é herdeiro. Então, você pode ter assinado ali renunciando, você vai ter direito do mesmo jeito. Miriane, e a questão do estelionato sentimental? O que é isso? E se você já teve algum caso próximo, assim? O estelionato sentimental é quando você usa ali, né, da paixão, do amor da pessoa para você ter vantagem financeira indevida. Então, é uma coisa que está bem comum hoje em dia, principalmente porque as mulheres atingiram um patamar financeiro interessante, né? Então, elas estão sozinhas ali e existem esses aproveitadores. Teve até uma série ali do golpista do Tinder, né? Não sei se vocês ouviram falar. Sim. Aquilo é um estelionato sentimental. Eu tive um caso agora recentemente. A mulher estava numa clínica de reabilitação. Ela conheceu, né, uma clínica mais aberta, assim, não é uma clínica tão rigorosa. Ela conheceu uma pessoa pelo Instagram, começaram a conversar, uma mulher com muito patrimônio, se conheceram, ele foi, tirou ela de lá, eles desapareceram por 3 meses, ela voltou sozinha pra clínica, depois a filha dela veio me procurando, falando que ela tinha se casado na comunhão universal de bens com ele e que ele tava pedindo divórcio e metade do patrimônio. Isso aí eu tô Mas ela tentando... tava aonde? Numa clínica de reabilitação. Ah, ela era tá, de dependência química. Tinha entendi. dependência química. Só Então, que ela assim, tinha uma condição boa. muito boa, né? Mas Entendi. dependente química, sempre estava em clínica. A gente não vai conseguir interditar ela, porque ela é uma pessoa que, assim, todo mundo fala, interditar. Não, porque para você interditar, a pessoa não... Ela tem que não estar sabendo nada da condição dela. Então, assim, isso aí é muito mais... anular esse casamento vai ser muito difícil. Mas o bom senso do juiz vai ter que prevalecer, né? Pelo pouco tempo que eles ficaram casados, não faz sentido. Né? A comunhão universal de bens, essa eu não falei, que é o regime do amor, que eu falo, que divide tudo, que você tinha antes, que você herdou tudo. Então, assim, teoricamente, ele ficou 3 meses com ela, ia ter que dividir tudo que ela tinha, Nossa, que muito judiação. patrimônio, muita terra. Então, não vai acontecer. Eu tenho certeza que não vai acontecer, porque foge do bom senso. E também a gente está processando ele por estelionato sentimental. Nós entramos pedindo, né, com o Ministério Público ali, para ele responder por estelionato sentimental. Ele pode ser preso? É crime isso? É crime, mas você não vai chegar a ser pena de prisão ali. Mas ele vai ter ali, não vai perder o réu primário dele. Então, já é alguma coisa. Mas eu não entendi, doutora, desculpa. É um caso que eu nunca vi, assim, particularmente. Ela tava numa clínica, e aí ele conheceu ela dentro da clínica. vamos supor, Não, pelo Instagram. Ela com celular na clínica, ela só entendi. tava se recuperando E de ela uma... pode sair se ela quiser da clínica. Qualquer uma pessoa clínica, pode. assim, você só é obrigado se for uma internação compulsória, que aí tem que ser pela justiça. E não era o caso dela. Ela ia porque ela, né, queria ficar sem drogas lá, mas ela tinha tudo. Não é uma clínica dessas que você fica fechado, não tem, né, uma clínica tipo prisão mesmo, onde você é obrigado aí. Não. Ela tava lá, né, por decisão e conheceu essa pessoa pelo Instagram. Ele ia lá às vezes, até que um dia ela saiu, sumiu, casou em comunhão universal de bens. 3 meses depois, ela voltou sozinha pra clínica. A história certinha do que aconteceu aí ninguém sabe. A filha dela chegou me procurando, falando que ela tinha casado na comunhão universal de bens. E o cara tinha entrado pedindo a partilha. O divórcio e a partilha. Você não viu o seriado do cara do Tinder? Não, né? esse eu vi, que ele meio que, né, mentiu pras mulheres. Sim. Fingia que amava, mas é que esse caso da clínica É uma muito coisa grave. surpreendente, né? É muito É grave. aproveitar totalmente Ele da abusou de uma pessoa fragilidade. Debilitada, de uma pessoa né? vulnerável ali, sim. E ainda foi burro, porque 3 meses é um tempo muito Exatamente, pouco, assim. Deveria ter mantido ali pelo Se menos um ficasse 5, ano. 6 anos, né? Pelo menos um ano, no mínimo, ali, Sim. né? Porque senão. O que já é errado, né, gente? Que já Não é ter um totalmente ano. errado, sim, mas só que aproveitar é disso. ridículo. A pessoa foi muito inocente, além de tudo, achando que ela ia conseguir, né? Claro, se assim, pela lei ali, casou universal de bens, tá casado, tem direito à partilha. Mas tudo no direito de família tem que ser analisado caso a caso. Então, ali, com certeza, isso não vai acontecer e ainda ele vai sair processado criminalmente. Ô, doutora, essa questão de pensão, porque muitas vezes a pessoa fala, é 30%, 25%. É realmente, de fato, essa porcentagem? E, por exemplo, um Neymar, né? Ele é obrigado a dar 30% do patrimônio pro filho? Tô dando o Neymar aqui como exemplo, mas, né, devido à situação, mas é obrigatório que seja 30%? Não tem essa regra. A pensão ela vai ter que atender às necessidades da criança, né, as necessidades de vida dela, e também que ela sirva de instrumento para ter um equilíbrio do padrão de vida deles. Por exemplo, se esse filho do Neymar comprova lá de gastos 15 mil reais, não é razoável ele ganhar 15 mil reais de pensão, porque o pai dele
tem uma vida nababesca. Então, ele vai ter que ter uma pensão ali que condiza mais ou menos com... Óbvio que ele não vai ter... não vai ter que ganhar 30% dos rendimentos dele, que seria desproporcional. Mas vai ter que ter um padrão de vida de como se fosse um filho dele ali, que estivesse morando com ele. O que ele usufruiria. Então, tem que ter uma pensão proporcional aos rendimentos dele. Pessoal, eu vou até colocar aqui, porque às vezes a pessoa vê... Eu dei o caso do Neymar, citei o Neymar, por ele ser uma pessoa Então, eu vou citar o Gustavo Lima, pronto. Não, eu citei, porque depois vai que alguém me processa. Não, e o Neymar é um paizão, porque ele, né, super amigo da ex. Aquilo sim, gente, aquilo é lindo. Mas vamos falar, então, Ronaldo... Não, Gustavo Lima. O Gustavo Lima tem um filho. Um exemplo, tá? Mas ele tem mesmo, não, 2, tá. eu acho. Aí ele tem um filho lindos. com a Joana. Aí, separou da Joana, ele vai pagar uma pensão alimentícia. Só que depois ele casou com a Maria e teve mais um filho. Como funciona essa divisão da pensão alimentícia para filhos com mães diferentes? Os filhos não podem ter padrão de vida muito diferente um do outro. Mas, por exemplo, tem um homem lá, não vamos citar o Gustavo Lima, mas uma pessoa que tem 30% dos seus rendimentos comprometido com uma pensão. Nasce um outro filho. Não quer dizer que ele vai ter que dividir aqueles 30% em 2, porque... Fora tudo, existe o princípio da paternidade responsável, que o homem que sai fazendo filho, ele tem que ser responsável por aquilo, ele tem que arcar com as consequências. Se acontece de um nascimento de um novo filho, esse pai pode entrar com uma ação revisional de alimentos, onde ele vai ter que comprovar que houve uma redução da capacidade financeira dele. Só ele alegar que nasceu um novo filho, ele não vai conseguir. Ele vai ter que pôr comprovante, vai ter que pôr uma série de provas. Mas aí pode ficar com menos do que os outros filhos, Não. Aí, assim, ele vai conseguir diminuir um pouco o valor da pensão daquele filho e vai ter um valor razoável para outro filho. Mas aí, quem que pode... Assim, o juiz não vai analisar quanto que ele tá pagando para um ou para outro. Vai de acordo com o que cada um pediu. Aí, quem que vai... né, se eu sou mãe de um filho e tem a outra mãe lá do mesmo pai... E ganha diferente, eu fico sabendo, não, eu vou lá reivindicar. Ou, por exemplo, meu filho estuda numa escola estadual e o filho dela, que é filho do mesmo pai, estuda numa particular. Não, tem coisa errada. Então, tem que ter um padrão de vida equilibrado. Se é filho de um Neymar, vai ter que ter um padrão de vida, não precisa ser exatamente, mas né, que compatível ali com o pai dele. Né, e que, por sinal, o Neymar faz e cuida muito bem do filho. Muito bem. Agora, doutora, vamos supor, tem mulheres que elas terminam o casamento com raiva ali, porque o marido, às vezes, o ex-marido conheceu uma outra menina. Né? E aí ele fala, vou divorciar, eu tenho, enfim, vai casar com outra pessoa. Só que tem mulher que sai com raiva e fala, aí vai pra briga de pensão. Chega lá na hora, o rapaz oferece uma boa pensão e que é justa, mas a mulher não aceita e fica essa briga. Não, eu quero mais. Não. Como que resolve essa situação? Porque eu já vi isso acontecer, inclusive um caso famoso de um jogador de futebol. Me parece que aconteceu isso. Então, aí o juiz vai analisar o quê? Vai analisar o que essa mãe comprovou de despesa, o que ela precisa mesmo, esse filho precisa mesmo, e vai decidir ali dentro da razoabilidade. Embasado ali nas necessidades dessa criança. Mas aí o juiz decide, por exemplo. É o juiz que decide, sim. Aí o juiz vai decidir, sim. Entendi. Se as partes não concordarem, pode recorrer, mas aí se tiver traição, não muda nada, mesma coisa. Miriane, vamos colocar um outro tipo de situação aqui. Eu sou um pai, né? Eu tenho uma filha. Digamos que minha filha está casando com uma outra pessoa e eu não gosto desse rapaz. Eu acho que esse rapaz está se aproveitando porque, no caso, eu sou rico e ela vai ser minha herdeira. Uhum. Existe uma forma dele proteger o patrimônio dela, vendo que talvez ela está se casando com uma pessoa que não é de bem? Infelizmente, não. Não tem como, porque quando ela falecer, ele vai... por exemplo, você é o pai, quando você falecer, ela vai ser sua herdeira. E quando ela falecer, ele vai ser herdeiro. Então... Agora, e se eu não quiser deixar minha filha herdeira? Eu quero... Existe casos de que o pai tira os filhos? Eu não quero deixar nada para os meus filhos. Para deserdar um filho, as hipóteses são muito específicas, elas estão na lei ali, e a maioria está relacionada ao cometimento de crimes contra os pais. Então, não é fácil. Não é porque eu não gosto do meu genro que eu vou deserdar minha filha. Não consegue fazer isso. O que pode ser feito, por exemplo, se você vai doar um patrimônio para sua filha e você não quer que se comunique com o marido dela, né? Em regra, bens doados na comunhão parcial já não se comunica. Mas você pode colocar uma cláusula de incomunicabilidade e uma cláusula de reversão. Por exemplo, vou dar um imóvel para você, você vai se casar com uma moça, eu não gosto dela. Eu doei esse imóvel para você. Se eu doar com a incomunicabilidade e a reversão, em caso de falecimento seu, em vez do bem ir para ela, ele volta para mim. Se existir essa cláusula de reversão. Mas depois que a pessoa que doou com a cláusula de reversão, depois que eu falecer, aí já não tem mais como. Quando você falecer, ela vai ser herdeira. Agora eu quero colocar um caso aqui, até de uma pessoa conhecida da nossa família. Vamos lá. Tem que prestar atenção porque é um caso mais difícil. Tem o vô e a avó, tá? E aí tem 2 filhas. Esse casal teve 2 filhas, tá?
E, enfim, essas 2 filhas tiveram netos. Então, vamos voltar. Aí, uma das filhas faleceu, Uhum. tá? E aí, um avô faleceu. Então, ficou a avó, uma mãe com os filhos, e aqui essa ficou o neto, Uhum. aqui, certo? Só que essa avó... Nossa, Então, Eu tô passou- entendendo, tá eu tô entendendo. aham. essa avó passou o imóvel pro nome desta filha. Uhum. E este neto aqui ficou, teoricamente, deserdado. O que este neto poderia fazer? Ele tem que É um entrar, caso conhecido da tem que nossa entrar família. e anular. Você vai Tem que contar entrar com você. e anular isso. Porque, assim, se ela a herança ali, o que ela doou, ela não pode beneficiar, a não ser que ela faça uma doação, escrevendo que a doação saiu da parte disponível do patrimônio, que seria aquele 50% que você pode doar, e você teria que significar 50% do que ela tinha naquele momento. Se ela não fez isso, que muito provavelmente não fez, essa doação vai poder ser anulada. Porque os netos são herdeiros por representação, porque o pai já não tá mais vivo. Então, eles vão herdar na mesma proporção que esse tio. Então, pode ser anulado isso aí. Agora, doutora, uma pergunta. Por exemplo, eu sou investidora, certo? Na pessoa física. Funciona para todos os bens, inclusive investimentos. Por exemplo, se eu invisto na bolsa, invisto, enfim, em vários bolsa de valores, criptomoeda no exterior, qualquer investimento, mesmo lá fora, tudo é dividido na comunhão parcial. O bem vai ser regido pelo país. O que estiver no Brasil vai ser regido de acordo com as leis do Brasil. O que estiver fora do Brasil vai ser regido de acordo com as leis do país que Muda tiver. muito, por exemplo, a pessoa que é casada nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos não. Lá é comunhão parcial de bens. A não ser que lá o contrato antinupcial é muito diferente daqui. Que lá você pode dispor do que você quiser, fora da lei, assim, falar não vai ter direito a nada, não vai ter direito a nada. Então, lá é um pouco diferente. Mas se for ali pela Mas no comunhão parcial de contrato, né? no contrato. Né? Aqui não, aqui você não pode dispor diferente da lei. Lá já qualquer coisa que você colocar é válido. Então, lá em regra, o que você construiu vai ter que ser dividido. Miriane, agora, pai e mãe tem um filho menor de 18 anos de idade. O pai faleceu. Como é que fica a questão da herança pro filho que é menor de 18 anos de idade? Quando é que ele pode fazer uso da herança dele? Depois dos 18 anos. Até 18 anos, a mãe que fica como administradora ali dessa herança, ela não pode vender, tudo que ela precisar fazer, alienar, tem que ser judicialmente, com justificativa. Depois dos 18 anos, ele pode tomar posse da herança dele. Uma pergunta, doutora. Eu acho que você já falou disso, mas eu queria relembrar. Se a pessoa, por exemplo, a minha mãe, tem dívidas absurdas, meu pai faleceu, mas ela tá viva, existe uma maneira dela, por exemplo, falar que os filhos têm que pagar a dívida? Não tem como, que a dívida é assim, por exemplo, se o teu pai faleceu, deixou dívidas absurdas, só serão pagas se ele tiver deixado patrimônio. Né? O patrimônio que a tua mãe tiver nem minha ali... mãe é obrigada a pagar e nem nós, por Não, exemplo. só o patrimônio que tiver deixado. Os filhos, o cônjuge, não. Vai ser o patrimônio. Se ficou uma casa depois, né? Essa casa pode ser penhorada. Se não for alegado ali bem de família, ela pode ser penhorada. Pode ficar até sem a casa, se ela não soubesse defender. E essa questão toda de se separar. O casal se separou, tem uma casa, vamos supor, uma casa que é da esposa, independente do tamanho. O marido não pode tirar a esposa se ela tiver filhos? Existe isso ou não? Não existe isso. Porque Mas tem gente que fala assim, eu me separei, mas ele não pode me tirar daqui porque eu tô com meus filhos na casa. Não existe. Existem julgados, assim, isolados, que no sentido de que enquanto esse pai dever alimentos para os filhos, para essa mãe poder continuar morando na casa ali sem pagar aluguel para o pai, até que os filhos não necessitem mais de alimentos. São julgados isolados, que o que eles priorizaram? Priorizaram o melhor interesse da criança em detrimento do direito de propriedade do pai. Ele vai ter o direito de partilhar esse bem depois que esses filhos não forem mais dependentes financeiramente desse pai. Então é obrigado, entre aspas, a esposa ficar na casa até Não, separou, é obrigado a dividir. Entrou com ação de partilha, metade de cada um. Existem alguns julgados que a esposa entrou pedindo, falou, não, eu quero continuar na casa porque vai ficar muito difícil a condição financeira, né, por A mais B. Eu quero continuar na casa até que as crianças completem a maioridade, não dependam mais de alimentos. Aí, existem julgados isolados nesse sentido. entendi. Legal. Miriane, chegamos agora no quadro que chama Ping Pong, aqui do nosso podcast, que nós vamos te fazer algumas perguntas e aí você vai escolher entre opção A ou B, tá? E aí eu já quero pedir também para você deixar o botãozinho de curtido apertado para ajudar aqui o crescimento do nosso canal. E se você sai aqui sem apertar o botão do curtir, o YouTube entende que você não gostou do nosso conteúdo, vai parar de passar conteúdos aqui do nosso canal pra você. Então aperta o botãozinho de curtir aqui. Que é de graça. Não custa nada, é de graça e vai ajudar bastante a gente. Né, Carol? Então Agora, você Antes de tudo, eu também quero falar o seguinte. Isso aqui é pra você, meu amor. A gente traz aqui conteúdos diversos. Se você
tanto homem quanto mulher, tiver dúvidas sobre, né, enfim, essa questão de casamento, sucessão, coloca aqui embaixo, compartilha com a gente, que a gente tenta passar pra doutora, enfim, e responder, porque muita gente tem essas dúvidas, tanto homem quanto mulher. Aproveita Então, e deixa aqui embaixo, escreve suas aproveita dúvidas. essa oportunidade para que você ouça aí sobre tudo e se tiver dúvida, escreve aqui pra gente. Vamos pro ping-pong? Vamos lá. É assim, por exemplo, doutora, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Você pode escrever um. Anitta ou Luísa Sonza? É um só, entendeu? Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Separação parcial ou total de bens? Parcial. Prefere regime de comunhão universal, sim ou não? Depende. Não, se é pra escolher um ou não, é não. Homem descobriu que não é o pai biológico, processo ou não? Não. Herança antes ou depois do falecimento dos pais? Depois. Hoje pessoas casam por amor ou por interesse? Amor. Maiores brigas por dinheiro são entre a família ou desconhecidos? Família. Infelizmente. Morar junto ou casar no cartório com regime adequado? Casar no cartório com regime adequado, com certeza. Em caso de traição, processo cônjuge ou não? Processo. Vender os bens e aproveitar a vida ou deixar herança? Vender tudo e aproveitar. Olha, tem muita gente que pensa assim, né, André? Você sabe o que eu falo isso pra minha mãe? aproveitar. Eu falo assim pra minha mãe, eu falo assim, minha mãe chama Conceição. Eu falo, mãe, a minha mãe fala, não, porque eu vou deixar uma herança pra você. Eu falei, eu não quero herança, mas eu já tô trabalhando, eu já conquistei minhas coisas. A senhora tem que vender, vai viver, vai viajar, faz o que a senhora quiser. Já me deu estudo, já me deu educação. Concordo. Já deu tudo Já que me a deu gente saúde. Concordo. Agora a gente que acaba dando uns luxos pra ela, graças a Deus a gente pode fazer isso. E aí a gente fala pra ela, mãe, vai viver, vende tudo, lá quero herança. Agora, enfim, cada um tem o seu pensamento. a mãe, obrigada. A minha mãe é demais. Excelentes filhos, vocês também, porque não é o pensamento da maioria dos filhos aqui, que eu né, atendo e eu vejo, infelizmente. A maioria querem ali, ó, principalmente se tem bastante dinheiro, quer já ver eles ali pelas costas para poder tomar horror. posse do patrimônio. Espero que você, doutora, mude isso. Espero que a gente possa, de alguma forma, fazer com que você mude. Porque pai e mãe é um só, né? E espero que a gente honre eles até quando eles estiverem aqui. Pessoal, queria agradecer vocês, agradecer o carinho, a confiança de vocês, sabe, virem aqui, estarem com a gente no podcast, né, André? A gente recebe vários elogios, muito carinho. E também as críticas, quando, né, a gente absorve críticas construtivas, porque isso aqui é de vocês. Certo, André Dias? Muito legal, com certeza vai ter muitas dúvidas aqui, né? Novamente, deixe suas dúvidas aqui embaixo. Miriane, prazer te conhecer. Prazer Né? imenso. O Brasil Prazer é precisa todo de mulheres meu. como você mesmo, que ajudem outras mulheres, porque a gente sabe que tem tanta mulher aí que tá escondida ou tá infeliz porque não sabe os seus direitos. Então o trabalho que você faz é muito bonito e ajuda muitas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por estar aqui com a gente. E, aliás, deixe seu recado final e aonde as pessoas aqui que estão assistindo vão te encontrar. Vão me encontrar no Insta, doutora Miriane Ferreira. E eu que agradeço, uma honra participar aqui, uma delícia de bate-papo. Vocês são incríveis, super inteligentes, pessoas ótimas para conversar. Adorei, obrigada, Obrigada gente. a você, doutora. Vamos E deixar as parabéns redes da pela mulher Miriane que aqui você é. embaixo, pessoal. Então, clica aqui no link, vai lá, segue ela no Instagram. Tira as dúvidas também, que a doutora, na medida do possível, vai poder ajudar vocês. Um beijo, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus, muito amor, muito casamento feliz, muito namoro feliz. Eu sempre falo, voa Brasil, até o próximo vídeo.